Alô, pessoal, começando mais um de letra de número 194. Tá chegando o programa 200 aí, meus amigos. Um programa que a gente faz desde 2019, né, com interrupções, com paradas, idas e vindas, mas que agora se afirmou aí, a gente já está indo para quase 100 programas seguidos aqui no canal. Carlos Borio, João Matheus Joaquim, daqui a pouco Matheus Afonso, porque o Ricardo Bredinski está de folga. Quer dizer, ele falou que não podia vir, então a gente disse que é folga, né? Para dizer que é uma coisa mais ou menos organizada esse programa. Mas falando em coisas mais ou menos organizadas, João Matheus, a gente teve uma semana absolutamente fora do padrão no Atlético. Muito. Porque a gente teve reunião de mesas diretoras. Parece que ontem teve mais reunião, mas a minha sensação é que disso sai pouco ou quase nada, João, por tudo que a gente conhece do Atlético. As reuniões eu acho que são mais uma tentativa dos conselhos, das outras mesas diretoras, de todo mundo ali, de convencer o Petralha a mudar, a fazer alguma coisa diferente, porque ele vem tentando aplicar a mesma fórmula, vem tentando resolver os mesmos problemas, né? No caso, os problemas que estão acontecendo agora, com as mesmas soluções que ele usava lá na época em que ele assumiu o clube, né? Então ele acha que é da mesma forma, ele acha que é na mesma pegada, mas não é, né? O futebol mudou, o mundo mudou e precisa ser atualizado. Então, eu acredito que seja mais uma tentativa das outras partes do Atlético em convencer ele, mas que é difícil. É difícil porque o Petralha tem uma força muito grande, ele tem um. Não queria dizer ego, mas ele tem algo assim que é muito forte que ele não vai recuar tão facilmente assim. Matheus, a gente viu. Não me parece nenhuma tentativa de aproximação ou de. Preciso ouvir. Segundo quem participou da reunião da quarta, se eu não me engano, né, que é das mesas diretoras, a reunião da nota oficial. Essa reunião, Matheus, Petralha quis apenas, digamos assim, dividir a responsabilidade com os outros, mas não que ele vai dividir as decisões, né, Matheus? É aquilo, né? Quando ganha, ganha eu. Quando perde, perde todo mundo. Então, acho que ficou bem claro que foi isso, né? Reuniu ali quem ele mais confia e falou, olha, tá tudo errado. Mas o problema nesse caso de estar tudo errado, como o João vinha dizendo, é que eu não vejo o Petralha mudando, cara. Né? Eu acho que, assim, prometeu alguns reforços aí para a próxima janela, né? 6 ou 7 reforços, foi atrás aí de nomes até interessantes, vamos dizer, mas eu acho que é pouco, né? Desde o ano passado, são coisas claras que a gente vem dizendo, e não só a imprensa, não só o torcedor, não só a mídia de fora, tá todo mundo vendo que tá muito errado. E ele consegue e continua batendo na mesma tecla, às vezes por ego, às vezes por teimosia, às vezes por achar que o mundo estacionou em 2000. E aí as coisas estão indo para o brejo, né, cara? Acho que essa é a questão. Principalmente essa questão dessa reunião, ela mostra muito como o Atlético é fechado, né? Porque se você tem 230 e poucos conselheiros, por que não chamaram? Já que é para definir algo no clube, já que é para resolver algo do clube. Para que então que existe conselho diretório ali, os conselheiros? Chamou 10, que é quem fica debaixo da asa dele, para falar, ó, agora tá todo mundo no mesmo barco. Mas quando estava vencendo, quando estava ganhando, você não via esses caras lá. Você não via a nota. Olha, o Petralha junto com Márcio Lara, Aguinaldo, junto com outros 12, venceram a Sul-Americana pela segunda vez seguida. Aí o mérito era dele sozinho. Então, eu acho que fica claro, né, que ele chamou para uma conversa, mas como você mesmo disse, na hora de definir quem vai ser ele. E, infelizmente, a gente conseguiu perceber que o Petralha não conseguiu evoluir, de certo modo, né, de 2000 para cá. Eu acho que essa é a palavra certa. Ela é pesada, mas eu acho que é a palavra certa.
Mas eu acho que tem a ver sim, né, Bárbara, porque assim, o futebol avançou e claramente há um movimento que o Atlético não conseguiu entender, que é o movimento das SAFs. Né? E o futebol, e assim, mas praticamente não tem SAF na Série B, ou as SAFs da Série B ainda estão com dificuldades. Não interessa. O certo é que o Atlético não entendeu o novo modelo de futebol do Brasil de fora para de dentro, né? O futebol do bastidor. Esse futebol acabou. E assim, aquela história do cara da bravata, do falar grosso e não sei o quê, cara, morreu com o Eurico Miranda e o Petralha não percebeu, né? E o Petralha a gente pode dizer que é o último dos moicanos, né? Dessa geração aí, né? Porque é bem isso que você falou. Antigamente você conhecia o clube pelo presidente, né? Os caras que ficaram consagrados aí no cenário nacional. Mas eu tenho uma ideia que eu acho que essa reunião que o Petralha convocou é mais para, tipo, a torcida está enchendo o saco, que a gente não está fazendo nada. Vamos mostrar que a gente está fazendo alguma coisa. Então chama os parça, vamos fazer uma reunião aqui, coisa bonitinha, soltamos uma nota dizendo que estamos buscando soluções construtivas, que vai dar tudo Vinho certo. do melhor, comida da melhor e vamos soltar uma nota. E assim nós vamos empurrando a situação mais um pouco, ganhamos mais um tempo aí com a torcida dando uma acalmada na cobrança e vamos tocando aí que dentro de campo as coisas vão se resolver. Só que a realidade da Série B para o Atlético está sendo bem complicada. Bem complicada. Então, o time que caiu para a Série B, achando que ia voltar, bate e volta, tranquilinho, seria o principal time da Série B, que já davam como certo, como título da Série B, aí a gente está vendo que a realidade é totalmente diferente, né? E eu acho que o Atlético não se deu conta disso, de que a Série B é um campeonato à parte, é um campeonato bem mais difícil do que a Série A, e que você tem que dar o sangue em campo. Não é dando toquinho de lado e jogando com o peso da camisa que acha que vai ganhar jogo e vai ganhar os pontos suficientes para subir. A gente tá vendo aí, o Atlético tá penando contra adversários que há 2, 3 anos atrás você falava assim, nossa, o Atlético vai passar por cima que nem um trator. E não é isso que tá acontecendo. E talvez tivesse que passar do mesmo jeito nesse, por exemplo, né? O Atlético Goianiense é um adversário tecnicamente muito mais frágil, mas aí é que tá, né? Parece que não se compreendeu que e assim, para não ficar na mão de quem está aqui, é só olhar para todo mundo que estava avaliando a Série B fora. O Atlético era o favorito para todo mundo, mas que não adianta a gente achar alguma coisa. Se a gente fala 200 mil vezes aqui, mas ninguém entende. Mas o Atlético meio que ficou, e aí era o discurso que o Barbieri tinha, que parecia que era só do Barbieri, mas claramente não é só do Barbieri, né, Bora? Não, bem isso, né? Falou que era uma Ferrari que não podia, no Paranaense, né? Que não era admissível uma Ferrari estar jogando em campos como aqueles do Paranaense. Olha aí, ó. Ferrari tá mais para um Fusquinha velho. Tá doido, né? Bateu a Ferrari, né? Bateu a Ferrari ali na pista, deu PT, agora é só tirar o motor e vender. Mas não tem seguro, né? Não tem seguro, acho que é essa a questão. O Fusquinha vai na pista de terra e ganha. E ganha, pois é. O Fusquinha anda até sem água, se duvidar. Não tem pior, não. Mas o Atlético vai enfrentar o Remo, jogo para lá de difícil amanhã. O Remo, se a gente falou que o Atlético Goianiense é um time, né, com dificuldades, o Remo ao contrário. O Remo é um time organizado, um time arrumado, tudo isso que a gente sabe que vai impor tremendas dificuldades ao Atlético. E assim, o torcedor do Atlético, eu acho que aí é o pior, Matheus. Há uma sensação de que não dá mais. Eu acho que a sensação é essa, do jeito que está, não dá mais. Né? Acho que sem reforços, como disse o Bório, acho que a verdade, eu acho que ela precisa ser dita. Assim, eu acho que o Atlético achou que assim, mesmo com um time mediano,
com o peso da camisa ia subir. E a gente consegue ver que não. Poderia ter pego o exemplo do Cruzeiro. O Cruzeiro demorou 3 anos para subir e só subiu quando teve investimento. A camisa ela não valeu para absolutamente nada. O Santos, no ano passado, apesar de não jogar bom futebol, ele fez um time melhor. O time da Série B do Santos era melhor do que o time que caiu na Série A. Então, assim, o Atlético não tomou isso como lição. E eu acho que esse time só vai melhorar quando contratar. E talvez seja tarde. Né? A gente acompanhou aqui o Coritiba no ano passado. Coritiba no ano passado, os primeiros 6 meses foram muito ruins. Depois melhorou. Contratou alguns jogadores que vieram, conseguiram dar uma dinâmica melhor para a equipe, mas aí foi tarde. Aí veio o Jorginho, fez uma campanha de 64% de aproveitamento, se não falha a minha memória, e mesmo assim não conseguiu subir, porque era tarde. Então eu acho que a gente está vendo acontecer basicamente a mesma coisa. Né? Se não contratar, vai ser tarde. E agora não contratou ninguém nessa janela, que era curta, né? Mas se todo mundo conseguiu, se até o Atlético conseguiu no último dia da janela, por que o Atlético não conseguiu? Né? Poderia ter feito ali 2 contratações pontuais, uma contratação pontual, um zagueiro, um lateral, pelo menos, para ajudar. Não fez. Eu acho que isso passa muito até pela demissão do Possebon, né? Que acabou sendo demitido, porque era o diretor de futebol, dentro da janela não conseguiu contratar ninguém. Era ele o culpado? Acredito que não. Mas acaba sobrando para alguém. Alguém tem que pagar essa conta, e no caso foi o Possebon. Mas, assim, para o torcedor do Atlético agora, é confiar que o Odair Hellmann vai conseguir tirar leite de pedra aí, que vai conseguir uma vitória, 2 vitórias seguidas, e vai manter o time ali pelo menos em 7º, 8º, para que na janela seja feito um grande investimento para ver se consegue subir. Caso contrário, é planejar no que vem. Ô, João, diga. Não é só, tipo, contratar. É contratar bem, né? Porque no passado o Coxa também contratou, né? Só que contratou David da Hora, contratou Gelado, contratou Bianchi. Não, o Bianchi, na verdade, já estava, né? Quem contratou ali foi o Pomba, né? Então trouxe reforços que não renderam assim como reforços, né? E outra, uma coisa é entrar no mercado para trazer jogador estando num G4, sendo um time que recentemente, recém caiu para a Série B e está no G4 brigando para subir, e outra é ser um time que caiu e que está no meio da tabela. Então isso também traz dificuldade. O jogador vai olhar e vai falar, mano, até queria, mas não sei se é o momento. E aí não vem. Agora, olhando para o outro lado, ô João, eu acho que não tem, obviamente, o mesmo grau de dúvida e de polêmica, mas eu sinto no Coritiba uma coisa de que, olha, hoje já ninguém crava mais o Lucas Ronier como titular do Coritiba. O Coritiba que vai jogar nesse final de semana contra o Atlético Goianiense, justamente, lá em Goiânia. E, assim, a sensação que dá é que na hora que o Yuri Castilho tiver ok, que o Cleison tiver ok, o Lucas vai ter que lutar por lugar no time. O que aconteceu? Onde é que quebrou essa magia? Eu acho que o Lucas, na verdade, vai ter o mesmo futuro do Caio César, né? Daqui a pouco ele é negociado com o futebol português ou com o futebol europeu ali num outro time, mas em algum momento ali do campeonato, eu acho que até mais para perto do final do Paranaense, o Ronier meio que apagou aquela vontade de jogar bola. Ele ia para cima, driblava, trazia muitos adversários para cima dele, criava oportunidade de jogo, mas daí foi diminuindo, e o modo de jogar dele continuou igual. Então foi, acho que, mais uma parada dele, uma parada pessoal, que ele foi perdendo essa magia, perdendo essa vontade ali. E realmente, hoje não é titular. Se o Yuri Castilho chega bem, o Cleison chega bem, e trazem essa força, trazem essa confiança que o Mozart precisa, e o Mozart já conhece eles vai perdendo espaço no clube, e logo ele é vendido para um clube de fora, um clube da Europa aí, e aproveita o mercado, né? E daqui a pouco ele pinta junto com o Caio César lá no Al Hilal. Pois é, o Caio César foi parar na Arábia Saudita. E outra, né? O Al Hilal ainda é bom, hein?
O Nova é legal. Inclusive, o Caio César, ele tá no álbum de figurinhas misterioso da marca que faz coleções e tudo mais, e que se quiser que eu fale o nome, a gente negocia. Mas isso do álbum figurinha do Mundial, né? Esse mesmo, eu tô... Mas o Caio César foi inscrito no Mundial? Não sei se foi inscrito, mas Acredito que sim, né? no álbum ele está. Não, Olha, e, agora, e agora ainda mais, né? Que o Júnior Brumado foi embora, né? Seria a hora do Lucas Ronier assumir o protagonismo no ataque do Coxa, né? Mas alguma coisa aconteceu extra-campo que esse menino despirocou. Não sei o que deu na cabeça dele. Essa é a palavra certa, né? Ele despirocou. Porque não é possível. Ele jogava que enchia os olhos da torcida de ver o futebol do Ronier. E de uma hora para outra começou a aparecer mais notícia dele extra-campo, de multa, punição. Você está afastado, não vou te punir, não vai jogar agora, não vou te relacionar para esse jogo, você fica fora, esfriando a cabeça. Não sei se isso é influência do empresário, de alguma coisa ou por ele ter sido exposto, que vai ser a maior venda. O Curitiba declarou, né, que quer fazer do Ronier a maior venda da história do clube, não sei o que. Isso deve ter subido a cabeça do menino e aconteceu tudo isso, essa revolução na vida dele aí, mas por enquanto tá deixando muito a desejar, né? Agora, até trazendo um panorama mais do passado, no meu começo eu cobri alguns jogos do Sub-20, e na época que o Lucas Ronier e o Caio César estavam no Sub-20. E na época, o Ronier ele era melhor que o Caio César no Sub-20. Então ele tinha mais combate, ele ia para cima, ele era mais liso que o Caio César dentro do time, né? E ele foi importante ali para o Sub-20 por muito tempo, e mais importante até que o próprio Caio César. Só que o Caio César ganhou espaço mais do que ele, ganhou mais destaque e subiu para o profissional antes do que ele. Não entendo e não sei o porquê também isso aconteceu, qual que foi a decisão, se foi por idade, se foi por alguma outra situação técnica, mas ele subiu antes. E o Ronier acabou ficando mais um tempo na base. E aí depois que o Caio César já estava no profissional, aí o Ronier subiu, aí foi tudo que aconteceu e que a gente já viu. Agora, uma questão que fica, Matheus, é porque, assim, óbvio, a gente vai defender, o torcedor também defende a prata da casa, só que, queremos ou não, o torcedor goste do jeito do Curitiba jogar ou não, né? Porque a gente falou bastante semana passada, o Curitiba não joga 10 dias. Não se pode negar que o trabalho do Mozart está sendo bem feito na Série B. Aí, né, botando bem dentro desse quadrado, Série B. O Mozart colocou o Curitiba entre os primeiros. Então, não tem o que discutir. Então, se o Lucas perdeu espaço, digamos assim, não é a hora de perder espaço, né? Eu acho que, assim, a gente fala do trabalho do Mozart aqui desde a chegada dele. Eu disse o seguinte quando ele chegou: eu não contrataria, porque não gosto do estilo de jogo. Mas ele é funcional. Isso a gente não pode negar. Com o Mirassol foi da mesma maneira. O Mirassol jogava bonito, vencia por 4-0, 5-0, era um futebol de encher os olhos? Não. Mas subiu. Era esse o objetivo? Era. Conseguiu? Conseguiu. No Curitiba, o Curitiba faz um campeonato brasileiro Série B espetacular? Consegue vencer facilmente seus adversários? Não. Aonde que está? Dentro do G4. Esse é o objetivo? Esse é o objetivo. Então, está sendo cumprido. Eu acho que a longo prazo, e nem é hora para pensar nisso, na Série A eu acho mais difícil que consiga esse êxito. Mas para isso acontecer, tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Então, assim, não é tempo ainda de pensar nessa questão. Agora é deixar de trabalhar, e é o que a gente falou. Foi eliminado na Copa do Brasil. Tem que deixar trabalhar. Naquele momento o trabalho era bom? Não era bom, mas tem que deixar trabalhar. Tirou o cara do Mirassol, trouxe para cá, prometeu isso para ele, queria deixar ele trabalhar, tem que fazer isso. Eu acho que o Coxa começa a colher frutos
daquilo que errou nas últimas temporadas. Quando demitiu tanto o Antônio Oliveira, depois o Guto, quando perdeu tempo nesse quesito, dessa vez o Coxa acerta. Né? Independente da questão, eu acho que os resultados estão acontecendo. Era para o Lucas Ronier ser o principal jogador dessa equipe? Era. Não está acontecendo? Também está tudo certo, porque o Josué tem sido cada vez mais decisivo. A gente viu o Depena entrar no último jogo e conseguir ter ali pelo menos um lampejo de fazer um gol, pode ser importante para a sequência da temporada. O Brumado acabou indo embora. Consequência, eu acho que quando as coisas estão acontecendo e isso, né, um jogador sai, o outro que não está tendo espaço vira a reserva, eu acho que está tudo bem. O problema é quando o resultado não está vindo. E não é o caso do Coxa, que nesse momento é o quarto colocado da Série B. Exatamente, né? O resultado em campo está vindo de uma forma ou de outra e é aquela velha história. Todo mundo não... Assim, é óbvio, para nós, né, é outra coisa, né? Mas para o torcedor, o que importa é somar ponto e subir, né? A gente sempre fala aqui, né, da Série B, né, cara? Série B vale jogar mal, horrível, feio pra caramba e ganhar de 1-0 todo jogo. É isso que vale. A Série B não é para dar espetáculo, não é para fazer toquinho, dar show, nada disso. A torcida compreende isso, a torcida tá calejada já, né? Sabe que o que importa mesmo é os 3 pontos, não importa do jeito que vem, se é gol de mão, de canela, de mão não dá, porque hoje tem VAR. O Juliano tentou dar um calcanhar dentro da pequena área contra o Atlético Goianiense, ele quase caiu em cima da bola. Pois é, cara, você vê, faz gol de bico, de canela, de joelho, cara, não importa. Importa é ganhar os 3 pontos, velho. Isso aí realmente é tudo certo aí, João? Tudo bem? Tudo certo. O que você andou? O que você estava tomando ali? Um negócio meio estranho. Não, aqui é café com whey. Nossa, café com leite. Senhora, parecido. Daí dá aquele gás de café e aí já bate a meta de proteína, né? Já tá tudo certo, tudo resolvido. Um bifinho nunca, né? Bifinho não, bife na hora do almoço, né? Daí tem hora do almoço que vem um bifinho, pá, ou na janta, pá. E a gente vai indo assim. E pá, é isso aí. E pá! Meus amigos, a Zebrinha já está a postos. Hoje vamos para mais um teste. Deixa eu ver aqui certinho o número do teste desse ano. É o teste 42. Né? Nesse ano, olha, tivemos uma semana bastante surpreendente no nossa loteria, mas logo falaremos disso. Agora é hora de dar palpites, começando o Bório com Atlético e Remo. É duro dar um voto de confiança ao Atlético? Duro demais, cara. E eu vou apostar no Remo. Eu vou de empate, João. Olha, eu acho que o empate é o melhor resultado para o Atlético, mas infelizmente é Remo. Ainda mais se acontecer, porque com o Atlético Goianiense foi exatamente isso. Saiu na frente no primeiro... logo nos 10 primeiros minutos, aí a torcida já começa a cobrar por mais resultados, os jogadores se estão nervosos, eles continuam mais nervosos ainda, então, e o resultado acaba não acontecendo. Então, para mim, é Remo. Matheus? Atlético vence. Aí, ó. Temos sempre alguém para... E é bom seguir as orientações do Matheus, tá, gente? Só para constar, viu? Né? Só ver quem que tá na liderança da loteria. Só ver quem está na liderança da loteria. O João, aproveitando, Atlético e Operário, na teoria, como diria Leonel Brizola, né, na teoria, é jogo para ganhar. E eu até vou dizer que eu abro os palpites aqui, João, dizendo que eu acho que vai dar Operário lá em São João del Rei. Olha, é jogo para ganhar, mas vou invocar o Ricardo aqui e trazer a famosa frase que quando mais se espera do Operário, menos ele entrega. Então, para mim, é empate. Então, o João vai de empate. Eu vou de Operário. Só que, assim, é tal história. O Operário saiu. O Operário virou o jogo contra o Atlético, Matheus. Tomou um empate depois. O Operário sai na frente contra o Remo.
toma a virada. Tem um lance ali meio estranho no gol de empate do Remo, mas o Operário precisa sustentar o resultado, né? Eu acho que esse é o principal problema. E até por conta disso tudo, eu vou de empate. O Atlético volta a jogar em São João del Rei, lá na Arena Sicredi, conseguiu terminar as obras. É a primeira partida da equipe lá, nessa Série B. Então, até por isso, acho que vai ter uma certa pressão, porque lá a torcida vai comparecer. Então, eu vou de empate. E aí, bora? Eu vou de Operário. Você vai de Operário também. Vamos, então, nós dois de Operário contra o Atlético. O Operário, repito, precisa sustentar resultado. Fez um golaço com o Rodrigo Rodrigues no jogo lá de Belém, mas não conseguiu segurar a vitória. E, assim, não é aquela coisa, tu fez o gol no início do jogo e não aguentou a pressão. O gol já saiu no segundo tempo. O senhor Matheus Afonso, Atlético Goianiense e Coritiba. Poxa vida. Coritiba. Eu também vou de Coritiba, bora. Eu vou de empate. E aí, João Matheus? Jogo feio, 1-0 Coritiba. E eu acho até que, complementando o que a gente vinha falando, a torcida tem aceitado cada vez mais que essa temporada vai ser isso. Jogou feio, ganhou de 1-0, garantimos 3 pontos. E é isso que importa. Então, Tanto que no jogo do Botafogo, ninguém reclamou que o jogo foi feio. não. Todo mundo só queria que o time atacasse um pouquinho mais, né? Na verdade, acho que todo mundo só queria que o jogo acabasse logo para assistir o jogo da seleção, para ver a estreia do Ancelotti. E até os próprios jogadores, muito provavelmente, eles estavam tipo, mano, que saco tem que jogar nesse horário, quinta-feira, pô, tem jogo da seleção daqui a pouco, né? Então acho que foi exatamente isso. Mas no mais, a torcida tá aceitando cada vez mais que com o Mozart vai ser de 1-0, vai ser feio, vai ser sofrido, mas no final das contas vai dar certo. Tá certo, então. Então, vamos de Curitiba e o Bório vai de empate. Série C, Bório. Londrina e Figueirense no VGD. Tubarão. Londrina tem que começar a ganhar em casa também. Londrina tem que começar a ganhar em casa. Mas eu também vou de Londrina, Matheus. Londrina. João. Eu acredito no Tubarão. Muito bem. Agora, Náutico e Maringá. O Náutico teve uma revolução recentemente. Nos aflitos? Teve em Recife. Teve troca de técnico, teve maior bafafá aí no Náutico, Matheus. Vamos lá. Náutico quem? Desculpa. Maringá. Em Náutico? Sim. Vai dar Náutico. Eu vou Empate, bora. Eu também acho que vai dar Náutico. Eu acompanho no empate. Vai no empate também, segundo empate do João. Vamos lá, João, então, para a série, que é a sua especialidade, a série D. Cianorte e Uberlândia. Cianorte e Uberlândia, terra dos motoristas, né? Exatamente. Os motoristas de aplicativo. Pô, Uberlândia. Lembra disso, Bora? Bora, lembra disso aqui? Dito isso, eu aposto no Cianorte. Bora. Cianorte e Uberlândia. Eu também aposto no Cianorte. Cianorte e Uberlândia. Eu vou dar mais uma chance para o Cianorte, Matheus. Eu também. Então vamos nós todos de Cianorte. Operário de Campo Grande, Matheus, e Cascavel. Empate. Empate. Tem jeito. Vamos lá, Bório. Operário e Cascavel. Cara, que jogo, hein? Mas eu vou dar um voto de confiança no empate. Ai, esse Operário e Cascavel aí. Eu vou de Operário, João. Eu vou de Operário também. Muito bem. Agora, Bório, Guarani de Bagé e Azures. Ai, Guarani de Bagé e Azures. Cara,
Eu vou apostar no Azures, né, cara? O Guarani é a lanterna do grupo, né? Vamos que o Azures vai ganhar uma aí, né? Pois é. Putz, mas tá difícil, né? É um ponto só de diferença também, né? O Lanterna com um ponto a mais a menos que o Azures. Putz, deixa eu ver aqui. Eu vou de empate. Agora dane-se, João, Matheus. Para mim, eu acho que é esse ponto que faz diferença pro Guarani usar a força de casa e ganhar do Azures. Então você vai de Guarani. Vou de Guarani. Matheus. Eu vou de Guarani também. Muito bem. Agora vamos para uma... Se o João já não conhece Brasileirão, imagina Mundial de Clubes, né? Vamos lá, pela ordem, Bório. Palmeiras e Porto. Puta, eu acho que é a segunda estreia dos brasileiros mais difícil. Só perde pro Fluminense e Borussia mesmo. Cara, eu vou apostar no empate. Bório vai de empate. Eu, como não tenho mais empate, Matheus, eu vou de Palmeiras. Eu vou de empate. João? Cara, eu acho que esse jogo vai ser o que os outros times brasileiros vão olhar e vão falar, mano, nós estamos tudo... um absurdo com todo respeito ao Palmeiras e ao futebol que o Palmeiras tem, aos torcedores, mas o Porto vai jogar muita bola, o Palmeiras não vai ver a cor da bola, e aí os outros times vão falar, mano, a gente só veio passear na Disney, não tem como, ferrou. vai dar Porto. Nem todo mundo foi passear. Nem todo mundo foi passear na Disney, né? Por enquanto, né? Daqui a pouco, na volta todo mundo desce ali em Miami, Disney, e daí volta pro Brasil. Então, tá certo, então. Matheus, Botafogo e Seattle Sounders. Fogudo. Botafogo, eu vou de Botafogo também, bora. Botafogo. Só que o Botafogo tem um detalhe, né? O Botafogo é o time que mais contratou da turma aí dos times europeus e brasileiros. O Botafogo foi o que mais contratou, vai com um time praticamente novo para o Mundial. E aí, João? Contradizendo o que eu acabei de dizer, mas aí é porque é o Seattle Sounders. De certo modo, torço e conheço um pouquinho do Seattle Sounders. O Botafogo tem chance, e eu digo mais, vai ser com gol de Mastriani. Meu Deus. Cara, acho que o Mastriani vai estar na Disney na hora do jogo, porque ele não vai ser ele não vai nem pro banco. Bem, fechamos Botafogo e Seattle Sounders e vamos então para Flamengo e Esperance da Tunísia, o time de Ian Sassi, bora. Flamengo, né? Flamengo, Matheus. Flamengo também, mas não é só do Ian Sassi. Teve outro que passou aqui no nosso futebol paranaense que tá lá. Ele, o goleiro, Agenor? Não. O Bandeira. O Bandeira jogou. Calma, deixa eu pegar aqui que eu fiz a matéria. É o Rodrigo Rodrigues. Tem mais um. Esperança, tem o Rodrigo Rodrigues, atacante com passagens pelo Paraná em 2020. Fez 11 jogos e não marcou gols. Bem recomendado, então, esse. Bem recomendado. Não, falta Sabia você. que tinha mais um. Flamengo. E aí eu digo mais uma. Eu essa semana caí numa vergonha com os amigos da faculdade e compartilho aqui também, né? Porque eu, por algum motivo, achei que o Flamengo estava sendo comandado pelo Renato Gaúcho. Nossa. E aí eu falei, com esse elenco e com o Renato, vai dar. Deus, cara, mas o Renato tá no Fluminense. Eu falei, então esquece, não vai dar. Então esquece, não vai dar pro Flamengo. Falei que ele não manja de Série A, ele não tem esse Por algum motivo eu achei que tava lá. Eu falei, cara, com esse elenco e o Renato Gaúcho, que sabe jogar muito bem uma Copa, o cara vai dar boa, vai dar pro Flamengo. Daí ele falei, então não vai dar. Matheus, vamos lá. Fluminense e Borussia Dortmund. Rapaz, aí não tem como, né? Com o Renato, Borussia Dortmund. Borussia, bora. Borussia, não tem como, né, cara? Vai, João, e agora? Voltamos ao que eu falei do Palmeiras, né? O Fluminense não vai ver a cor da bola e o Renato vai ficar com aquela cara de sambiquira dele, olhando para o campo.
essa cara de Sambiquira que levaria o Flamengo às cabeças do Mundial, né? Não, mas é porque é que assim, o Flamengo tem o elenco, só que o Felipe Luiz ainda não é o treinador que o Renato Gaúcho é. Já o Fluminense é o contrário, não tem o elenco, só que tem um treinador. Então, Mas tem o tipo, Soteldo agora. Hã? Tem o Soteldo agora. Cara, a apresentação do Soteldo, o banner da apresentação do Soteldo é Pô, bom sensacional, demais, né? né? Que o Fluminense fez, né? Que botou só Eles- a testa dele aqui. Ele na metade só, porque ele não cabe. Aqui com a zebrinha, pô. É pra economizar no banner, pô. Ele tava tipo o Zebri ali na foto da apresentação do Fluminense. Por sinal, o técnico do Borussia foi questionado. Não, e como é que você pretende parar o Arias? E o cara, quem é Arias? Quem é? Tem áreas, então vai dar Borussia. Mas aí é a hora dele meter o Eu Sou o Lucas, né? Fazer o gol. Exatamente. Aí, ó. Eu sou o Arias. Bem, gente, vocês viram que nós falamos dos 8 jogos dos paranaenses no Campeonato Brasileiro, falamos das 4 estreias dos brasileiros no Mundial de Clubes, resta um jogo, né, que é óbvio, ele é o jogo que exige primeiro uma explicação prévia, que vem agora. João Matheus, detalhes do circuito Gilles Villeneuve na ilha de Notre Dame. O circuito favorito de todos os fãs de Fórmula 1, desta vez diferente de todas as... Não diferente, né? Porque eu sempre tenho informação, mas desta vez eu fui buscar um pouquinho mais de informações e descobri que o circuito de Jacques Villeneuve é o circuito... Não, Gilles Villeneuve. Jacques Villeneuve é o filho. Jacques Villeneuve é o filho. Eu já tá transferindo a herança. Ele é o circuito do tipo para e acelera, para e acelera, para e acelera, porque ele tem retas muito grandes e curvas muito fortes. Isso faz com que os pneus se desgastem muito mais rápido. Então vai ser um circuito que vai exigir muito mais da estratégia do jogo de pneus dos pilotos. O desgaste na pista é por causa disso. Então, fora isso, tem o Muro dos Campeões também, que é onde todos os campeões já bateram, já deixaram sua marca e tem essa mística, né, do circuito. Então seria uma boa o Gabriel Bortoleto bater no muro? Mas excelente, né? Porque se ele puxa toda a energia ali, daqui para frente na temporada vai ser outra coisa. Muito bem. Gabriel Bortoleto quase não chegou, né? Vocês viram isso? Ele conseguiu ser roubado na Suíça. Entraram no carro dele, roubaram os documentos dele, o material dele de corrida. Ele ficou sem passaporte, não conseguia viajar, e aí foi uma correria gigantesca para fazer ele conseguir chegar. Agora, esse é um cara de outro nível, né? Um cara que é roubado na Suíça. Na Suíça, ele conseguiu a façanha. Ô, Bório, quem ganha? GP do Canadá, como diria Lorival Caiute, no circuito Gilles Villeneuve. Cara, eu vou postar no Norris. Então eu vou de Piastri, João Matheus. Eu vou de entretenimento, eu vou de Hamilton. E aí, Matheus? Max Verstappen. O papai. O papai, muito bem. Agora, então, feitas as apostas... Max Verstappen que tá por um pontinho de perder a carteira. A carteira, né? Imagine você chega ali no Tarumã ali para renovar, tá o Max Verstappen sentado. Vai ter que fazer um curso de reciclagem. O problema é se ele quiser olhar o WhatsApp durante a corrida, daí dá nossa. Meu Deus. Quiser postar uma foto no Insta, aquela do pôr do sol ali em Montreal. Rapaz, ele tá com um pontinho. É uma curva sem dar seta. Vai ter que fazer reciclagem. Não é fácil, não. Gente, na semana passada, o teste de número 41, ele teve a minha pessoa na lanterna com 5 pontos. O Bório fez 8. Perdão, desculpa, o Bório fez 6. Ô, louco, Bório. Até ele se impressionou. Eu falei, oxi. Aí o Ricardo e o João Matheus empataram na segunda colocação com 7. Olha aí. Eu não me lembro mais qual foi a aposta estapafúrdia que tirou do João a possibilidade de vitória mais uma vez.
E o Matheus venceu com 8 pontos, o que mostra que realmente ele vive uma grande fase. Olha aí. Tá perdendo dinheiro no jogar na loteca. Né? Não, mas eu tô chegando. Pode demorar 2 campeonatos para chegar no Matheus, mas eu vou chegar. Não, você vai vencer nas classificações, cara. Que é Não, 10 esse- pontos cada um. Vai. A hora que fechar a classificação da Série B, nós vamos chorar, cara. Esse eu gabaritei, né? Esse não tem como. Não, o Atlético até nisso está nos derrubando, né? Até na loteria. O acumulado desse ano tem o João Matheus com 74 pontos, o Bório com 81, eu com 89, o Ricardo com 96 e o Matheus rompe a barreira e chega aos 102 pontos. Olha Ó, aí, beleza? É o primeiro a romper esse a manja. barreira. Mas não é o nosso, que não é o famoso manja, ele é só Não. o que manja. Não. Que é isso? Senhores, semana que vem tem mais de letra. Ó, um abraço. Valeu, pessoal. Valeu. Valeu.